Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Gabriel Acarello. Comece se inscrevendo, ativando o sininho para que você não perca nenhuma novidade do canal, porque todos os dias de segunda a sexta nós temos vídeo novo aqui no canal, tá legal? Então, muito bem. Hoje eu quero tratar de um tema que eu julgo ser muito importante, a respeito do qual tenho meditado nos últimos 2 dias, por ocasião de uma aula que eu dei e por ocasião de um aspecto específico da minha vida espiritual pessoal, né? Que é o tema do amor de Deus, mas sob uma perspectiva distinta, bastante diferente do que nós estamos acostumados a ver, né, ou falar a respeito do amor de Deus. Eu me lembro que por diversas vezes eu já dei palestras, né, pregações dentro da igreja, coisa do tipo, a respeito deste tema específico, né, a respeito do amor de Deus. E geralmente nós olhamos para ele sob alguns aspectos, por exemplo, sobre as obras divinas, aquilo que ele fez em todo o Antigo Testamento na história de salvação, misericordiosamente entregando seu povo, amando, né, e não permitindo de maneira nenhuma que o povo se perdesse por ocasião do seu próprio pecado, e o ato mais primoroso do amor divino, que é o próprio ato da entrega sacrificial da cruz de nosso Senhor, que morre por nós para a nossa salvação, que se permite entregar, carregando sobre si as nossas próprias dores, o que é, sem dúvida alguma, um belíssimo de um exemplo do amor divino. Sob dois aspectos distintos. Primeiro, porque a segunda pessoa da Santíssima Trindade livremente escolhe obedecer à vontade do Pai e se dar na cruz em amor pela humanidade, né? em amor à humanidade, por amor à humanidade, de maneira a salvá-la. E, em segundo lugar, sob o aspecto do amor do próprio Pai, né? Enquanto sendo aquele que entrega seu Filho único por amor de todos os outros, que seriam tornados filhos naquele mesmo Filho. Um aspecto teológico bastante profundo e interessante. Mas eu estava meditando a respeito do amor de Deus sob uma outra perspectiva. Ontem, enquanto eu rezava, me vieram algumas coisas interessantes, né, na meditação que eu fazia. E eu quero partilhar uma delas e tomar um exemplo das Sagradas Escrituras, que foi o complemento da minha meditação quando eu parei para rever o conteúdo da minha aula que eu daria à tarde, né? Então, de manhã eu estava rezando e depois, quando eu comecei a trabalhar, eu estive revisando algum conteúdo para a aula do período da tarde e, enfim, né, quando fui dar a aula, falei sobre isso, sobre aquilo que eu havia meditado enquanto voltei no tema para prepará-lo e que foi completado, né, de alguma forma pela minha meditação. O que é que eu meditava? A respeito do amor de Deus, sob a seguinte perspectiva: a criação de um único ser humano, a tua criação, a minha criação, já expressa, em certo sentido, um aspecto do amor divino muito bonito, que é o aspecto da eleição. O que isso significa? Significa Deus, livremente, por um ato de sua vontade, escolher nos amar, né? É evidente que, como diz São João em sua primeira carta, Deus é amor, né? Ou seja, todo ato divino é um ato efetivamente amoroso. E aí é que está o ponto interessante. No momento em que Deus nos criou a você e criou a mim, Ele poderia ter criado qualquer outra pessoa. Mas se você já fez uma experiência que é muito interessante, inclusive eu partilhava isso com os alunos no período da tarde, que é uma experiência meio curiosa, é engraçada até. A percepção de que você é você e não uma outra pessoa. O que é essa percepção de que você é você e não uma outra pessoa? Não é outra coisa senão o que nós podemos chamar de autoconsciência. É ter uma consciência do próprio eu, da sua unicidade, da sua irrepetibilidade na linguagem frankliana, né? De Viktor Frankl. Que significa dizer que você se entende como alguém distinto de todas as outras pessoas que estão à sua volta. Tem uma experiência interessante, que é a experiência do amadurecimento, né? A criança, quando ela nasce, e a gente tem isso de maneira muito clara quando a gente tem filho, né? A gente percebe isso de maneira muito clara quando tem filho, ela tem uma dificuldade de se entender como algo distinto da própria mãe, né? A criança estar unida à mãe é algo assim quase que natural e estranho para ela de estar longe. Se deitar no peito da mãe a acalma, né? Assim, aqui no busto da mãe, ouvir o coração da mãe a acalma, estar no colo da mãe é reconfortante. Ela não quer dormir em outro colo, que não no colo da própria mãe e assim por diante, né? É muito curioso isso, mas de fato ela tem essa percepção, ao menos nos primeiros meses de vida. E existe um salto de desenvolvimento nos 9 meses de vida do neném, da criança, em que ela percebe que ela e a mãe são duas pessoas distintas. Veja,
é óbvio que essa percepção já está presente, mas é uma espécie de tomada de consciência de que, puxa vida, minha mãe não sou eu não sou minha mãe. Então ela procura pela mãe, quando a mãe não está perto ela chora, né? Acho que quem tem filho já deve ter notado que num determinado momento do desenvolvimento da criança, quando ela não percebe que a mãe está no campo de visão dela, ela se desespera de algum modo, né? Isso acontece ali em torno dos 9 meses, mais ou menos. Depois, ao longo do tempo, nós vamos nos desenvolvendo, mas ainda assim é muito curioso porque nesse período da infância nós ainda não compreendemos a nós mesmos de maneira única e irrepetível, né? A gente ainda não tem essa percepção porque nós estamos ainda desenvolvendo a nossa interioridade. Os nossos afetos ainda não são perfeitamente construídos, eles são tanto quanto desordenados. Quem tem o seu filho lá de 2, 3 anos de idade entende muito bem isso aqui. A criança quer fazer as suas próprias coisas, ela quer afirmar a realidade de alguma forma, porque ela está desenvolvendo a linguagem. Então ela começa a afirmar, a perguntar, a desafiar, os afetos dela estão um tanto quanto exaltados, então ela se agita, brinca, ela, né, enfim, joga as coisas pro alto, às vezes ela sai do tom, grita, né, e etc. Ou seja, ela começa a se compreender, mas ao mesmo tempo não é como se ela tivesse uma percepção profunda de si, mas são só os afetos que estão sendo colocados mais ou menos no seu devido lugar, por um exercício de alguém que não é ele mesmo, que é o exercício da educação, feita pelos próprios pais, entende? Que vão como que elaborando, né, um contorno afetivo. Isso dura até mais ou menos ali os 12 anos, porque 11, 12 anos, que é o período em que a criança vai crescendo e se desenvolvendo junto de sua família, junto daqueles que vivem consigo, né? Então, pai, a mãe, etc. Toda a linguagem, os afetos, as reações são elaboradas desse modo. A partir dos 12, 13 anos é o momento em que ela começa a se relacionar com o mundo do lado de fora de uma maneira diferente. Tá? É o período que geralmente a gente fala que a criança começou numa espécie de rebeldia, ficou meio esquisito, parece que eu já não conheço mais meu filho e assim por diante. Porque aquela criança, aquele adolescente, começa a ter certas reações que são desconhecidas para você. E por que são reações desconhecidas para você? Porque tudo que ele fazia antes, de alguma forma, espelhava as reações, as tuas reações, as reações do teu cônjuge e assim por diante, ou das pessoas que vivem com você um pouco mais constantemente, né, cotidianamente, e com a criança. Esse é o momento em que ela começa a imitar mais fortemente os amiguinhos do colégio, a ter reações que são tanto quanto esquisitas, porque são de uma cultura distinta que não é a cultura familiar e assim por diante, porque ele vai olhando para os diferentes grupos dos quais ele participa e vai testando as diferentes, aspas, regras próprias de cada grupo em todos os lugares diferentes. É o momento em que ele está, agora sim, construindo uma espécie de autenticidade na sua própria personalidade. Então ele vai testando a sua própria força dentro do mundo, né? Antes era ele com ele mesmo, ele dentro de si, elaborando um contorno afetivo, tá certo? A interioridade dele estava sendo modelada de algum modo, né? Um aspecto que nós podemos chamar ali de mais afetivo mesmo, né? Agora, existe um elemento afetivo, evidentemente, mas esse elemento, ele diz respeito à formação do caráter desse indivíduo em relação ao que está fora. Então, ele testa a sua força no mundo. Ele está para se relacionar com as coisas que vão para além do convívio familiar dele ou daquilo que diz respeito aos seus afetos, efetivamente. Às vezes, ele se abnega em relação aos seus afetos, pura e simplesmente para ver se ele tem força suficiente para enfrentar certas coisas do lado de fora, né? Muito bem, ele resiste aos afetos, né, para fazer isso. Legal, a partir daqui nós começamos a compreender um pouco mais a formação do aspecto da personalidade, da individualidade do sujeito, né? Isso aqui é extremamente importante porque nesse momento é geralmente quando começa a acontecer essa percepção de si. Puxa vida, eu sou diferente dos meus amigos, as reações deles não são as minhas reações. As coisas que eles gostam não são as coisas que eu gosto, mas é muito mais profundo do que isso. Aliás, o que eu quero dizer aqui, não são só essas coisas. Os meus amigos são distintos de mim, eles gostam de coisas diferentes de mim, eles têm famílias distintas das minhas, da minha, não são só essas coisas que são percebidas, mas é de fato um aspecto mais profundo da minha individualidade. É o meu sujeito, é uma tomada de consciência do eu. Existe um eu por detrás do meu gosto, por detrás dos meus afetos, por detrás da minha formação, da minha personalidade com base da minha família. Existe um eu por detrás da minha reatividade. Então, existe algo que está atrás do modo como eu me relaciono com os amigos, que é de uma maneira distinta do modo como eu me relaciono com a minha família. Eu percebo que há um eu
autêntico, único e irrepetível que está para além das circunstâncias, que está para além dos momentos fragmentados da minha vida, que foram sendo desenvolvidos ao longo dos anos, que está para além, tá certo? De certas, como posso dizer, de certos papéis que eu vou me prestando a como que interpretar em determinadas circunstâncias, em determinados convívios distintos, não é isso? Existe um eu por detrás que é uma pessoa única e irrepetível que exerce aqueles papéis, que foi sendo formada ao longo do tempo e assim por diante. É o que o professor Olavo de Carvalho chamou de eu substancial, né? Muito bem. Essa percepção do eu, ela gera em mim, ela deve gerar em mim, sob esse aspecto da meditação mais profunda, da qual eu estava falando aqui anteriormente, veja, uma visão muito mais profunda da dimensão amorosa do ser divino, né, de Deus, do ato criador divino. Porque Deus, ele, em seu infinito poder, em sua infinita sabedoria, ele poderia criar qualquer outra pessoa que não eu no ato da minha criação. Mas ele escolheu criar a mim. Percebe? Ou seja, do ato conjugal dos meus pais, na geração segundo a natureza da minha pessoa, tá certo? Deus cria ali uma alma, infunde essa alma naquela matéria que por via natural estava se formando, tá certo? Que começou a se formar, que fecunda ali, né, o espermatozoide que fecunda o óvulo. Naquele exato momento, Deus cria uma nova alma, e essa alma que ele cria, esse eu substancial que ele cria, essa individualidade, essa irrepetibilidade que ele cria, sou eu, percebe? E não outro. Por que eu? Porque Deus quis criar a mim num ato de amor. Ele escolheu criar a mim especificamente. Ele pensou no Gabriel especificamente, entende? Não num nome efetivamente, mas nesse eu substancial, nessa pessoa específica que sou eu, que forma a minha individualidade. Ele quis este ser, entende? No seu ato criador. Isso deve fazer com que nós, puxa vida, Deus é muito amoroso, né? Independente da circunstância na qual eu nasci, independente da minha família, independente de quem são meus pais, independente da virtude deles, independente da... Não importa, no fundo. A criação da minha pessoa está para além de meras relações humanas, por mais belas que elas sejam ou por mais podres e abjetas que elas sejam. A criação da minha pessoa é necessariamente um ato de amor de Deus. Porque Deus poderia criar qualquer outra pessoa, mas ele quis criar a mim, porque ele me ama. E ele queria que eu experimentasse o seu amor. É forte isso, não? E vem um segundo aspecto. Existe um profeta chamado Jeremias no Antigo Testamento, em que no primeiro capítulo, Deus diz para ele, antes que fostes gerado no seio de tua mãe, eu te conheci e te elegi para ser profeta entre as nações. Esse versículo do primeiro capítulo do livro do profeta Jeremias, né, de sua profecia, tem duas características distintas. Antes que foste formado no ventre de tua mãe, eu te conheci e te elegi. Então, primeiro aspecto, que é este do qual nós estávamos falando até agora. Jeremias, em sua unicidade, repetibilidade, o seu eu, tá certo, pessoal, foi querido por Deus, elegido por Deus, num ato de amor. Deus quis criar ele. E o segundo aspecto é o aspecto vocacional. Deus quis criá-lo para fazê-lo profeta entre as nações. Aqui vem o complemento do que eu queria tratar com vocês hoje. À medida em que Deus nos elege, nos cria por seu infinito amor, por seu divino amor, ele nos cria, mas ele também, através desta criação, ele nos concede um chamado muito pessoal, muito particular, para que nós nos realizemos naquele amor pelo qual nós somos criados. A experiência perfeita do amor pelo qual Deus nos criou e para o qual Deus nos criou é feita numa resposta positiva, afirmativa à vocação que ele nos dá desde o ato da criação. Ele nos conhece, nos elege para alguma coisa desde o momento em que ele decide nos criar e efetivamente nos cria, entende? A decisão e o ato da criação de Deus são uma única e mesma coisa, né? Deus, como um ser em ato puro, é perfeitamente simples. Então,
As suas ações, elas não partem de uma reflexão prévia, é um ato específico, é um único e mesmo ato, entende? O conhecimento e a ação divina são o mesmo e único ato, eles não têm uma espécie de gap temporal de reflexão, entende? Não é como se Deus, deixe-me pensar exatamente nas características e depois ele vai lá e executa, né? Mas é uma decisão única através de um conhecimento imediato. Assim, ok? No ato criador de Deus, sabendo quem ele criaria, como ele criaria, quem seria esse eu único e repetitivo, ele concede, ele chama para a realização de uma vocação específica, de uma realidade específica, de alguma coisa específica, ok? E essa é uma coisa a respeito da qual nós precisamos meditar um pouquinho, né? O que é que Deus deseja de mim? Mais do que o que é que Deus deseja de mim, assim. Se Deus me criou por amor, para ser amado e para amar, esse ato de amor divino, que necessariamente vem imbuído de uma eleição, de uma vocação, de um chamado específico para a realização de algo, deve ser a fonte que me mostrará o que é que eu, na minha unicidade e repetibilidade, preciso fazer. Entendeu o que eu quero dizer? Para que eu chegue a essa resposta, existe um caminho para onde eu preciso olhar, que é necessariamente para o amor divino. Tem um outro vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui no card, em que eu falei sobre o exame de consciência, né? Depois assista lá esse vídeo, porque ele vai te ajudar nesse exercício. Mas o que precisa ser feito a partir de então é um exame de consciência focado em conhecer a Deus, encontrá-lo para que ele me revele a mim quem eu sou. Entende? Porque a revelação de si para si mesmo já vem necessariamente carregada de uma revelação a respeito da vocação e uma clareza a respeito desta mesma vocação. Tá bem? Me diz aqui nos comentários o que foi que você achou desse vídeo, se ele te ajudou em algo, me diz aqui se você conseguiu compreender, se não, perguntem também, né? Mas eu acho que ficou bastante claro. Comenta aqui se você já tinha pensado sobre esse assunto, se não tinha pensado, o que você achou disso tudo, se te ajuda de algum modo a rezar, tá legal? E nós nos vemos no próximo vídeo. Amanhã tem mais, tá bom? Forte abraço, fique com Deus, nós nos vemos amanhã. Tchau!